A floresta amazônica possui uma extensão que não abrange só o Brasil, mas também países vizinhos como Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Guianas, Suriname e por aí vai. Assim como desertos africanos escondiam e ainda escondem diversas relíquias da civilização, porque não pode haver também traços civilizatórios no interior de uma enorme floresta que não foi completamente explorada? Essa é uma das perguntas que cientistas, pesquisadores e arqueólogos espalhados por todo o mundo se empenharam em responder. Quer saber mais? Então vem comigo, que no vídeo de hoje você irá conhecer essa mais nova descoberta escondida na floresta amazônica. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então não espera até o final do vídeo para deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje, você irá conhecer o que os pesquisadores e arqueólogos descobriram dentro da floresta amazônica. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. É inevitável pensar na floresta amazônica com uma gigantesca mata virgem, praticamente intocada. Todos sabemos que a região é habitada por dezenas de povos indígenas. Mas a ideia predominante no imaginário das pessoas é de que eles sempre vieram em perfeita harmonia com o ambiente, interferindo o menos possível na natureza e tirando dela apenas o essencial para a sua sobrevivência. Ao que tudo indica, segundo arqueólogos e pesquisadores, essa visão está errada. No que tenham sido erguidas na Amazônia pirâmides ao estilo das construídas por maias e astecas na América Central, isso continua sendo pura ficção. Mas descobertas arqueológicas feitas nas últimas 3 décadas indicam que antes do Brasil ser descoberto, a população nativa da floresta amazônica era muito mais numerosa e sofisticada do que se costuma imaginar. Acreditava-se que entre os anos de 1000 e 1400, verdadeiras super-aldeias interligadas por boas estradas dominavam certas regiões. Em outras, grupos de até 15 mil erguiam aterros com até 10 metros de altura para construir suas casas sobre eles e dar um chapéu nas inundações. Existiam sociedades complexas no rio Amazonas quase inteiro, no médio e baixo do rio Orinoco, na Bolívia e em outras áreas. Diz o arqueólogo americano Michael Heckenberger, que há anos estuda um conjunto de agrupamentos desse tipo no Alto Xingu. Em 1500, a Amazônia provavelmente era uma área de enorme variabilidade cultural, com grupos regionalmente interligados, concluiu o arqueólogo. Aliado a isso, recentemente arqueólogos descobriram alguns sítios e cidades de civilizações pré-hispânicas na Amazônia. Usando um scanner acoplado num helicóptero, pesquisadores detectaram assentamentos de até 200 km² de área, que podem ter pertencido a antigas culturas e tribos. Assim, a existência de civilizações perdidas na Amazônia não é só mais uma lenda ou só mais uma suposição, mas sim um fato concreto. Tribos marajoaras. A ideia de uma Amazônia urbanizada, na verdade, é antiga. Quando os primeiros exploradores espanhóis desceram o rio Amazonas, vindos dos Andes, em 1542, o cronista da missão, um frade dominicano chamado Gaspar de Carvajal, descreveu-a como um lugar densamente povoado. Quando nos viram, saíram para nos encontrar no meio do rio mais de 200 canoas, cada uma com 20, 30 ou 40 índios, escreveu o frade. Em terra firme, era maravilhoso ver os esquadrões que existiam nas vilas, todos tocando instrumentos e dançando. Do século XVII em diante, descrições desse tipo tornaram-se raras, o que levou muitos céticos a considerar que Carvajal e outros exploradores exageravam bastante nos relatos. Com o advento da arqueologia científica no século XIX, ganhou força a hipótese de que o calor excessivo, as chuvas constantes e o solo pobre em nutrientes inviabilizaram o surgimento de qualquer tipo de civilização na Amazônia.
já que seria impossível produzir alimentos para sustentar grandes populações. Porém, a partir da década de 1980, essa visão começou a ser questionada. As descobertas começaram na Foz do Amazonas, onde trabalhava a arqueóloga americana Anna Rosenfeld, da Universidade de Illinois. Na ilha de Marajó, ela estudou os chamados terros-morros, cuja origem é parcial ou totalmente artificial. Concluiu que eles haviam sido construídos por uma grande população marajoara por volta do ano 1000. Os chefes tribais teriam usado os tesos como fortalezas e postos de observação. Foi desse povo também a ideia de construir aterros anti-inundações. Pelo volume de material encontrado nos sítios arqueólogos, acredita-se que pode ter vivido ali cerca de 15.000 pessoas no século XVI. Geoglifos do Acre. A mais de 2.000 quilômetros de distância da ilha de Marajó, no Acre, existe outro tipo de vestígio das civilizações que prosperaram na Amazônia antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. São geoglifos, desenhos geométricos, que só podem ser notados quando vistos do alto, mais ou menos como as linhas de Nazca, no Peru. Essas figuras indicam que a floresta acreana teve uma ocupação densa por volta do ano de 1200, diz o pesquisador Alceu Ranzi, da Universidade Federal do Acre, formando quadrados, retângulos e losangos. Os desenhos chegam a ter 300 metros de diâmetro e são delimitados por trincheiras com até 3 metros de profundidade. A maioria só foi identificada recentemente por causa do desmatamento na região. Antes, permaneciam encobertos pelas árvores. Ranzi considera que ainda é cedo para dizer como os geoglifos foram feitos e qual era a sua função original. Muitos ficam em áreas relativamente elevadas. Portanto, diz o pesquisador, pode ter sido usados para monitoramento e defesa do território. Outra possibilidade é de que as grandes trincheiras funcionassem como tanques para a criação de peixes e tartarugas. É possível que os indígenas tenham desmatado vastas áreas do Acre para criar sua rede de geoglifos. São mais de 200 num raio de apenas 250 quilômetros quadrados. Mas temos a acreditar que, por causa de fenômenos naturais excepcionalmente intensos, o ambiente não era de mata fechada na época da ocupação, diz Ranzi. O pesquisador calculou também que uma população de aproximadamente 60.000 pessoas vivia na região. Superaldeias do Xingu. No Alto Xingu, estudos liderados pelo arqueólogo Michael Henkeberger também estão revelando a face urbana que a Amazônia já teve. Trabalhando em parceria com membros da etnia Koikuro, ele afirma ter intensificado uma rede de antigas vilas, a maioria também do período imediatamente anterior à chegada dos europeus, que fazem as atuais aldeias indígenas parecerem anãs. Organizados em grandes círculos e com capacidade para abrigar milhares de pessoas, esses agrupamentos eram cercados por fossos de vários metros de largura e profundidade, cercadas por paliçadas e interligadas por estradas respeitáveis, com até 40 metros de largura. Eles teriam surgido no século IX e atingido seu apogeu cerca de 400 anos depois, no século XIII. Mantinham entre si relações de poder e hierarquia. Faziam alianças, negociavam e guerreavam também. No auge, alguns desses núcleos chegaram a ser endereço para mais de 2.000 moradores. Não se sabe exatamente como eles desapareceram, mas é provável que vários tenham entrado em colapso antes da chegada dos europeus. Também há indícios de que os índios da rede de superaldeias amazônicas deram um duro danado para sustentar a população, que somada chegava a 50.000 habitantes. Imagens de satélite já revelaram áreas de floresta que provavelmente foram roças ou pomares, e até hoje existem na região trechos de mata virgem que produzem frutos comestíveis em quantidade bem acima da média, provável herança do tempo em que os nativos manejavam habilmente a floresta, selecionando as plantas mais frutíferas para complementar seu sustento. É como se esses antigos habitantes do Xingu tivessem um modelo alternativo de organização, diz o arqueólogo Heckenberger. Em vez de juntar todo mundo num único e insustentável agrupamento, eles viviam distribuídos em vilas de pequenos ou médio porte, mas conectadas por estradas que viabilizavam a formação das redes de comércio e o intercâmbio cultural.
No entanto, todos esses dados ainda são preliminares, mas levam a crer que a Amazônia pré-Cabral abrigava muito mais gente do que se costumava imaginar anos atrás. É provável que a densidade populacional tenha despencado, com epidemias trazidas pelos europeus, como aconteceu em outras regiões das Américas. Porém, isso não impediu que as civilizações da Amazônia deixassem o seu legado e inspirassem pesquisadores, arqueólogos e cientistas a explorarem cada vez mais os mistérios e traços civilizatórios encontrados na Amazônia. E aí, o que você achou dessas novas descobertas? Será que os arqueólogos e pesquisadores encontraram mais traços dessas civilizações encontradas na Amazônia? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.